Tá. Fala, Malu, tudo bem? Boa noite, Aaron. Tudo bem? Boa noite, tudo bem e você? Também. Boa noite a todos e a todas que estão presentes. Que delícia, que honra estar aqui. A honra é toda minha, com certeza. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu estou empolgado aí para nossa conversa, porque você parece ser uma mulher muito madura, até me trouxe um objeto fálico do meu armário para poder me defender, que eu sou um pouco imaturo como homem. Então, você é mais nova que eu, percebi. Eu fiquei até nervoso quando eu vi sua idade, porque realmente você parece muito, como é que se diz? Muito madura, melhor palavra, mas tem melhor do que isso, né? Você é bem resolvida, você sabe o que você quer, onde você está. Isso todo eu analisei através das suas fotos, mas eu imagino que seus amigos que estão aí podem confirmar. Vamos ver se tem alguém já entrando aí. Com certeza. Com Então é isso, vai certeza. ser, vai ser uma ótima conversa. Você mora no Rio ou não? Não, eu sou carioca, mas já saí do Rio tem alguns anos. Eu moro em Ubatuba hoje em dia. Ah, a gente falou sobre isso. É É. porque eu te falei que eu tô agora ligando, antes eu ligava para outras pessoas um dia antes. Aí eu falei, cara, não dá para fazer isso um dia antes, que eu tenho que fazer uma pesquisa sobre a pessoa, tenho que conhecer um pouco. Então, tá profissionalizando mais algumas coisas assim, saem da memória. E você tá em É, Ubatuba há quanto tempo? eu tem 4 anos, 4 anos e meio agora. Muito feliz de ter saído do Rio. E você tem dois filhos, né? O Cauê e E o o Yuri. Yuri. E o Yuri, é. Tenho dois, Ah, legal. dois Um piquititos. nome nativo brasileiro, né? E o outro nome russo. Como é que você explica Isso. isso? Eu imagino que você seja. Então, o Cauê foi o primeiro, né? Eu acho que, nossa, nome é aquela coisa super forte, né? Você escolher um nome para o seu filho. E aí, na época, mãe de primeira viagem, eu fiquei procurando, pesquisando na internet. E aí eu pesquisava e ficava sentindo o nome, né? Será que faz sentido e tal? Vi o significado também. E aí eu lembro que o Cauê, assim, foi estranho, porque na época estava muito na moda o Cauã. Tem essas coisas, né? Nomes da moda, assim, É na verdade. época. Tem que E fugir aí, desse. o meu, por exemplo, o meu é Malu, mas na verdade meu nome é Maria Luísa. E aí, na Ah, época que eu nasci, em 89, era Malária. meio que, eu acho que era normal, Maria Luísa, nomes Ah, tá. compostos, né? Meu irmão é Luiz Fernando e tal. E Ah, é. aí quando eu tava grávida dele, aí me bateu o Cauê e ficou uma coisa estranha, Cauê, né? Não era o Cauã que a gente estava mais acostumado a ouvir. Ah, Mas entendi. não sei, bateu forte, eu falei, gente, gostei do significado e foi. O Yuri já Mas foi qual é o um pouco. significado? Qual é o significado do Cauê? Hã? Qual é o significado? É homem bondoso que age com inteligência. Caraca, homem bondoso que age com inteligência. Os dois são Aí, muito raros. Aí você quer os dois não. exatamente. Não, e aí eu até falei assim, nossa, que saco isso, né? Que pressão no garoto. Homem bondoso que age com Homem já inteligência. é raro, imagina bondoso que age com inteligência. Ai, ai. Mas enfim, aí a gente colocou e eu adoro o nomezinho dele. O Yuri já foi um É um pouco nome bonito. E diferente. eu admiro essa ideia de dar um nome indígena, né? Você sabe que o Sim, Brasil é um dos primeiros países, muito antes que os Estados Unidos e qualquer outro país começou a ter essa moda, né, de usar os locais com nomes indígenas. O Brasil, na realeza brasileira, eles valorizavam muito, né, no Império Brasileiro e antes, até quando o Brasil era colônia de Portugal, eles valorizavam muito a cultura indígena e davam nomes, né, de lugares. Você pode ver que, pô, muitos lugares do Brasil, até estados, né? Tipo Goiás, né? Imagino que Tocantins também, que você, nunca pensei sobre isso, mas tipo assim, é difícil dar esses nomes, né? Você pegar um nome que não é da sua cultura e você dá você tem que ter uma certa coragem, né? Eu acho que os nossos colonizadores tiveram porque assim, muita gente fala mal do Brasil, mas eu gosto de ver
as partes boas, né? A gente valorizar o que a gente tem de bom. E isso é uma das coisas. Eu admiro isso muito. Você pegar e pô, dar para o seu filho uma coisa da terra, né? Uma coisa que é ancestral, que é Uhum. mais antiga do que os portugueses até. Total. É, e E todos é, nós é temos diferente. alguma conexão com o índio, né? E eu tenho bem direto, na verdade. Acho que a bisavó do meu pai é índia mesmo, assim. Eu tenho, inclusive, a pele do meu pai tem quase, sei lá, 60 e poucos anos e parece um garoto até hoje, né? A pele. Então tem umas coisas bem da genética do índio mesmo que eu acabei herdando dele. O meu irmão já puxou mais a minha mãe, que é mais europeia, assim, a pele, tudo isso. Mas eu Você já. parece. Eu não sinto muito índio, você não. Você parece meio português, assim. Mas sua família que você falou que é mais europeia é de onde? Ah, eu não sei, eu acho que. Você sabe que eu nem sei te Faz, falar isso faz agora, que Leme, vergonha. Mas deve é ser da do Leme. Europa, é da Europa. Inglês, eu acho, sei lá, irlandês. Ah, acho que tem uns Slook Beer, eu sei que tem Ah, isso aí. tem uma coisa assim, isso deve ser Alemanha. É, você Mas, não deve ver muita coisa indígena, mas eu vejo muito no meu pai, no meu avô, não, né? Eles eu têm não tenho, eu acho que eu bastante. não tenho, não. Eu já fiz teste de DNA e tudo, né? Eu tenho, acho que todo mundo tem sei lá, uns 0, alguma coisa por A cento. gente, todo mundo tem. Isso É. aí é Brasil, né? Eu posso chamar de Malu? Ah, Malu não, é o que você me deu como nome de qualquer jeito, que a Malu. gente fala sobre isso. Malu, e Cauê é de que língua? É de Tupi-Guarani? Uhum. Ah, legal. Acredito, eu acho que é. Eu E não aí, tenho. o Ubatuba, você tá totalmente lockdownizada? Como é que tá esse seu dia a dia? Cara, o Batuba tá bem, ficou numa fase roxa, né? Bem chatinho assim, porque a gente fica aqui, né, no litoral e aí muita gente acaba descendo, e aí é quase aquela coisa assim, traz a doença das grandes cidades, né? Então tava rolando uma galera de São Paulo vindo muito, do Rio também vindo muito, aí rolou uma fase vermelha que foi para roxa. Aí começou a dar umas embarreiradas aí, então tá tudo bem vazio, tá tudo bem quietinho, tudo delivery, né? Não tem nada funcionando assim. Uau! Mesmo Ubatuba aqui, Mas impressionante. eu moro num bairro muito tranquilo, muito natureza, do lado da floresta, é perto do centro, mas é do lado da floresta. Então eu já estou muito acostumada a ficar em casa, então eu É, moro numa casa, é mais é fácil. para isso que você foi para aí, né? Tipo, você foi para aí para ficar Não, no lockdown de qualquer jeito. não, não, porque aqui não é uma cidade, sei lá, eu não sei, acho que eu já estou muito acostumada a sair da cidade grande, né? Porque antes a gente fez uma transição para fazenda, a gente morou numa fazenda, a gente plantou nossa comida, aquela coisa toda, mas aí foi um exagero porque era uma fazenda que não tinha ninguém perto, era tudo muito longe, 7 quilômetros da estrada, mais não sei quantos quilômetros de uma cidade próxima. Aí acabou ficando meio. Eu com filho pequeno, me senti muito sozinha, né? Não tinha muito vizinho e E tal, mas tem foi. esse problema que, assim, tipo, um dos meus sonhos é morar em cidade pequena, morar afastado, ter essa vida mais pacata. Só que eu descobri isso com um pouquinho de maturidade que eu já adquiri, que não é exatamente o que a gente quer e o que a gente imagina, o que a gente vislumbra, o que a gente está preparado para viver, né? Então, assim, quando eu era casado, eu me mudei para Israel. O primeiro lugar que eu me mudei foi Zichron Yaakov, que é duvido se falar isso de novo, é uma cidade pequena, no norte de Israel, que é super pequenininho, tipo, não tem acesso a nada, tipo assim, tem poucos ônibus passando para ir para Tel Aviv, né? É o primeiro lugar, e tem vinícolas, é uma maravilha, né, na verdade. Só que eu senti que eu não estava pronto, né? Tipo, Uhum. eu não estava nesse momento da vida, né? Eu tinha que ainda viver muitas coisas na Babilônia, né? Super, E eu digo isso metaforicamente, né? Porque Babilônia é logo ali, né? total. Israel, mas eu queria dizer na cidade grande, né? No caos. Sim, na loucura. Uhum. E Não, você mas sente que isso você que já você está fala. Hã? Você sente que você já está assim nesse ponto, assim que você está bem, vivendo afastada? Sim, sim.
Assim, eu lembro que quando eu morava no Rio, né, eu lembrava disso, assim, eu já tinha muita vontade de sair da cidade grande, porque eu já levo uma vida muito natural, muito saudável desde os meus 17 anos. Então, Ah, já era uma coisa esquisita estar na cidade grande e querer ser muito saudável. Era uma coisa que às vezes não combinava, mas eu no adoro esse Rio, tipo de hippie. Isso aí é o hippie roots mesmo, né? Que não, mas eu desde não vejo sempre pelo tem. hippie, não. Não, Ah, eu tô era brincando. assim, cara, não quero tanta poluição, não quero tanta Eu tô poluição. brincando. A palavra né, é só uma Sim, brincadeira, mas eu quero dizer essa pessoa tem muita gente que é conectada, né, com a natureza e tudo mais, mas tem muita gente que meio que encontrou Jesus, assim, tem 40 anos, aí foi fazer uma trilha aí começa a querer catequizar todo mundo, né? Que é aí que eu chamo de hippie nazista. Que tipo, eu descobri a natureza, todo mundo tem que ir pra natureza. Ah, vamos pra natureza, todo mundo. Eu não acredito que você tá bebendo, aí vira vegano, né? Aí 2 anos depois, volta, né? Volta pra cidade. eu já fui vegana, já, porque eu trabalhei muitos anos com alimentação. Então, eu trabalhei muito. Então, assim, eu realmente tinha uma pegada muito saudável, mas no Rio, eu acabava que eu curtia muito o Rio, a natureza do Rio. Então, assim, teve uma época que eu estava fazendo faculdade, aí antes de ir para a faculdade, eu subia a Vista Chinesa correndo, descia, tomar banho de cachoeira e ia para a faculdade. Assim, essa era a minha vida, né? Então, era Porque a uma gente, vida que, assim, eu estava usufruindo do melhor do Rio, né? E esses lugares, assim, de forma mais saudável possível. E eu ainda era jovem, então eu gostava de sair à noite, essa coisa toda. Então, é isso que você falou mesmo. Tem época para estar na cidade, eu acho, e época para sair da cidade. E eu e eu sentia acho que que eu não ia sair necessariamente. quando eu casasse, quando eu tivesse minha família, porque os filhos eles trazem essa coisa de você Com estar certeza. cuidando desse ninho e desse ser que você está botando no mundo, né? E aí a cidade é muito. É verdade, é melhor. E aí, sim, justo o que aconteceu. Quando eu fui lá para Zifroniakov, eu fui porque minha esposa na época estava grávida. Então eu pensei, pô, agora eu zerei o jogo, entendeu? Vou me aposentar aqui e cuidar dos meus filhos, porque para mim a educação dos filhos vamos dizer, o exemplo certo dos filhos e o ambiente certo talvez a coisa mais importante da minha vida, né? E assim, eu fiz de tudo para poder estar no lugar certo. Mas também a gente tem que ver que as nossas limitações fazem parte, né, de ser pai, né? Tipo, se você também fingir que você é outra coisa, isso vai ser pior, vai dar uma insegurança para os filhos, né? E óbvio, né, a gente no processo de amadurecimento, a gente tem muita tentativa e erro, né? A gente não sabe quem a gente é absolutamente e a gente Vai se finge um pouco, descobrir. óbvio. Todo mundo finge um pouco para si próprio, né? Eu não estou falando nem para fingir para os outros. E tem outra coisa de vocês, ano passado, aí só para dar um feedback sobre, porque agora, graças a Deus, você está casada e você está bem, e espero que seja com essa vida, que tenha paz, né? Desejo paz para vocês, para sua família aí, e muita natureza, e vocês fiquem assim, pô, crescendo para sempre assim. Só que no meu caso, eu tive essa discussão da vida, né, que é o divórcio, que ninguém planeja divorciar, né? Só que aí eu comecei a perceber que depois disso eu voltei para uma fase que eu achei que eu nunca ia voltar antes. Então agora eu não quero mais a natureza, tipo assim, eu queria antes a natureza, aí eu voltei, porque agora eu sou solteiro de novo, aí eu tenho que voltar para Uhum. para o ninho de rato, né? Como é que chama? Para o lugar onde as pessoas falam, tem que falar alto, porque não dá para se escutar, né? Como é que é o nome disso? É, não, Boates. total, total. Não, isso é total. Por isso a família ela vai trazendo esse lugar de você estar mais, eu não digo nem recolhida, não, porque eu acho que o casal ele curte a vida também. Mas Claro. Não, é num outro fluxo, né? É você fica mais diferente. calmo, né? É Emocionalmente, mais se calmo. você estiver bem, se você, obviamente, se tudo estiver dando certo, que é o que a gente, para isso que a gente forma a família, né? Você realmente fica mais calmo, né? Você fica mais tranquilo. E eu até promovo isso, assim, apesar de eu ser solteiro e hoje, como de você há pouco tempo, eu até quero ficar solteiro. Não é que eu quero, se eu encontrar, pô, né, alguém maravilhosa, eu vou ficar feliz. Mas eu não quero rush in, né? Eu não quero sair procurando outra casa, né, para descansar, porque tem que ter muita maturidade. Então, dessa vez eu gostaria de fazer de uma forma
mais madura, né? E realmente zerar os jogos, se possível. Uhum. Mas realmente, assim, tipo, eu promovo para todas as pessoas que procurem casamento de uma maneira ou de outra, porque a estabilidade, né? Que você tenha mais rotina, que possa contar com alguém, né? Porque a gente sai da casa dos pais e a gente acha que vai ser filho pro resto da vida, mas nossos pais têm que descansar, a gente tem que cuidar deles, né, em algum momento. E para isso a gente tem que ter alguém que Eu tenho outra possa. cabeça em relação a isso. Eu acho que Ah, quando o fala pai e sua. mãe cuida de si, né, não é esse peso para filho cuidar de pai e mãe depois. O filho tem que ir para a vida e cuidar da vida dele, Não, né? o que eu quero Então, dizer é quando o pai e mãe não, eu chegam numa entendi, idade eu entendi, eu entendi. Não, mais mas é porque isso é avançada. uma construção, Elo, que eu faço como analista corporal. Então, até meu Entendi. público que deve Vamos estar aqui entrar nisso. também sabe que eu falo muito isso, que são os pais desnecessários. Então, isso dá muita vida para gente, né? Essa coisa da gente construir uma família, da gente querer vida, da Claro, gente querer com certeza. construir desejos e sonhos. Então, é menos um peso ter que pensar, putz, tem que voltar para cuidar do meu pai e da minha mãe. Eu não sei o que. Com certeza. Não, eu tenho que ir para a vida. A minha visão sobre isso, que é assim, que existe esse passo da vida, igual existe o passo da vida de sair da casa dos pais, se aventurar pelo mundo, descobrir, que é aquela coisa do Pinóquio, né, quando ele vai para a Ilha dos Desejos, né, Ilha dos Prazeres. Você lembra do desenho do Pinóquio? Tem um momento que ele vai, que ele bebe, que ele rouba, esse é um momento de aventura da adolescência, né, que ele sai Sim. da casa do Gepeto e vai para a Ilha Vai viver a dos vida, Prazeres. né? É. Exatamente. Aí, só que depois tem um outro momento, que é o momento que ele busca ser uma pessoa de verdade, ser um menino de verdade, né? Que é aquela coisa que ele para de mentir, né? Ou seja, para de viver ilusões e começa a buscar uma vida mais autêntica. E isso realmente os pais não podem atrapalhar nesse momento, né? Porque senão você não vira um menino de verdade, você continua sendo um fantoche do Gepeto, né? Que era como ele começou, né? Uhum. O Pinóquio começou como fantoche do GP. Mas existe um outro momento que eu acho que também faz parte da vida, que é quando você prova que você é um pai de verdade, ou seja, quando você é que você não é mais filho de. É quase que você precisa disso para você mesmo. Que você para de ser filho mesmo quando você está lá cuidando dos seus pais, quando ele já tem lá 70 anos, né? Aí, quando eu digo cuidar, não é ficar babysitting, né? Estou falando dando apoio, né? Sim, Parando de sim. ter, e no mínimo, parando de ter essa expectativa de filho, que a gente continua nisso, né? Sim, Tipo, hoje total, mesmo, total. eu briguei com minha mãe, entendeu? Tipo, odeio brigar com minha mãe, porque, pô, eu quero chegar logo nessa maturidade. E, pô, gritei com minha mãe, absurdo, né? E é Uhum. porque eu ainda me sinto, de certa forma, né, como filho, né, com certos direitos, né, com certas. Mas me fala sobre, né, nessa sua coisa de análise corporal. Primeiro, assim, eu acho que pode dar uma introdução, assim, para o pessoal que está ouvindo a gente entender um pouco o que é, porque eu sei mais ou menos, né? Tipo, poderia chutar o que é, mas vamos você dizendo oficialmente o que é. Então, basicamente, assim, o formato do corpo da pessoa, né? Eu, como analista, eu analiso o formato do corpo e eu descubro como a mente dessa pessoa funciona, inclusive sobre a história dela, né? Porque tá tudo registrado no formato do corpo dela. E isso é uma ferramenta de extremo empoderamento, porque ela Você também. faz com que você tome consciência, né, do porquê que certas coisas acontecem na sua vida, quais são os seus maiores desafios e quais são os seus maiores recursos. E muitas vezes a gente perde muito tempo da nossa vida tentando ser algo que a gente não é, ou seja, que a gente não foi é, feito para, tá? E Uhum. acontece, e esse processo ele acontece de formação, né? Que a gente chama de traços de caráter, ela acontece na primeira etapa da nossa vida ali, desde a fase que a gente está na barriga da nossa mãe até os 5, 6 anos de idade. A gente passa por um processo de mielinização do sistema nervoso e vai registrando várias informações e sensações intensas, e dores, e traumas, enfim, tudo aquilo. E aí chega um momento que o corpo ele fala assim, beleza, quais foram esses caminhos mais intensos que você fez, que você precisou criar recursos para lidar, e aí o seu Aí corpo precisa se moldar de uma certa maneira para a ele mente. somatiza, ele somatiza aquela coisa lá para poder sobreviver, né? Tipo, para poder ter um equilíbrio, de certa forma.
Pode ser? Ele registra, ele vai registrando. E Mas depois esse o corpo, registro se ele somatiza, não? Vira uma postura, né, vira um jeito de andar, né? Ou não? um jeito de funcionar na vida, sim, é um jeito de funcionar. Por exemplo, e por que é tão libertador, assim? Porque eu, por exemplo, eu tenho um traço, todos nós temos os 5 traços, só que em quantidades diferentes. Né? Então, quando eu faço atendimento, eu consigo ver exatamente a porcentagem que a pessoa tem de cada um e o quanto aquilo influencia na vida dela. Falando assim, às vezes parece até muito, não, mas como e tal, mas é muito fantástico, assim. E eu tenho um traço muito baixo que é de organização, de planejamento, de rotina, de fazer todo dia a mesma coisa. E durante muito tempo da minha vida, né, porque eu cheguei também a estudar o coaching, fiz coaching na época que queria e tal, não sei o quê. E a gente fica muito nessa coisa de, eu posso ser o que eu quiser. Ah, eu vim para a Pode vida ser e para eu a tua posso ser parte. o que eu quiser. E aí eu ficava tentando ser isso que eu não sou. Eu não sou planejadora, eu não sou organizada, eu não sou de rotina. Tipo, meu corpo não é desenhado, minha mente não funciona dessa maneira. Para eu fazer isso, é como se é cansativo para mim, entendeu? Tipo, é um caminho neural que Eu vou demora fazer para uma fazer. sugestão que eu acho que é legal, que eu sempre tive essa dúvida na minha vida, e hoje em dia realmente é uma dúvida. Antigamente eu era muito mais essa onda do coaching, tipo, eu posso fazer o que eu quiser, entendeu? O universo é meu, e eu vou, entendeu? Tipo, se alguém pode fazer, eu posso também. Aquela coisa meio Tony Robbins. E o Tony É. Robbins é meio obcecado com isso. Eu acho que ele até tem uma patologia, né, nesse sentido. Assim, Não, o Tony Robbins é maneiro, não vou falar mal dele, não. Não, eu Não, o que adoro eu tô ele, mas eu tô falando não é falando nem de sinceramente. conseguir fazer as coisas, não. É de querer ser algo que eu não sou. Claro, Essa não, mas tô dizendo, mas estou dizendo com sinceridade. Eu adoro o Tony Robbins. Eu acho que todo mundo tem patologia e todo mundo tem um motor, né, do porquê que age de uma certa forma. Eu acho que o Tony Robbins teve sofrimentos tão grandes na vida dele que ele teve que projetar esse sucesso e de uma maneira muito megalomaníaca, né? E beleza. Às vezes também tem uma coisa na cabala que é legal, que às vezes mesmo os nossos vícios a gente pode montar em cima deles, né? E cavalgar mais longe por causa do momento que a gente domina os nossos vícios, né? No momento que a gente tem consciência deles, aí não vira mais um vício, vira uma característica, né? Eu tenho uma característica X e assim talvez e eu concordo assim que hoje, ainda mais nos últimos 2, 3 anos da minha vida, eu estou muito procurando me conhecer para poder não fazer o que eu não sou, entendeu? Não, só porque eu posso, só porque é possível, só porque eu consigo, não significa que vai ser o melhor para mim, que que eu vou você vai gostar de conseguir fazer. sustentar. Porque Que o eu vou a longo prazo não poder, vou conseguir. a gente Exatamente. pode. Porque, assim, como eu estava explicando, assim, o fato de eu ter menos esse traço faz com que eu consiga acessar esse Exato. recurso, que é organizar, planejar. Só que, assim, é com mais dificuldade e eu não consigo sustentar isso a longo prazo como uma Uhum. pessoa que tem esse Gasta traço em muita energia. porcentagem maior. Você vai gastar uma energia muito maior, né? Uma É, energia muito aquela maior. coisa de eu morando na cidade pequena, tipo, eu poderia fazer um gigante esforço, mas aí ia me estressar, ia ficar deprimido, não sei o Exatamente. quê. Tem um Então, meu custo, né? trabalho, o trabalho da análise é exatamente tornar mais fácil ser quem você é. Ou seja, você vai mais para o recurso do que para a dor para dor dos traços, ou para você Legal. ficar perdendo tempo sendo algo que você não é. Então, hoje, eu administro a necessidade que na vida a gente tem de organizar, de planejar, né, de ter uma constância nas coisas, eu delego. Né? Então, eu tenho gente que trabalha comigo, que me ajuda nessa organização, né? Eu delego a parte do meu financeiro, Isso é muito bom. eu contrato uma Isso, pessoa para isso fazer que você o está falando é financeiro. perfeito, porque muita Sim. gente faz muito menos porque não consegue delegar, Uhum. porque não consegue ter esse autoconhecimento de falar, não, eu tenho essas limitações. Porque no momento que você admite que você tem, você fala, não, não só é melhor delegar, como, porra, se eu não delegar, eu não vou conseguir Não vou. preencher essas caixinhas na minha vida. E aí eu faço muito melhor aquilo que eu sou, aquilo que o meu corpo e a minha É, mente você se desenhou otimiza, para. mas aí eu queria falar do outro lado, assim, do lado mais além. Isso aí, estamos juntos nessa página. Vamos primeiro brindar.
Sim, kombucha, né? Kombucha. sim. É o Aqui. quê? Tem uso de Kombi? É chá de Kombi? Que é isso aqui exatamente? Porque trouxeram aqui. Peraí que me ligaram aqui e falhou. O que você perguntou? Não, eu perguntei se isso aqui é. O que é? Por que você gosta disso antes de eu beber? Só pra... Kombucha. Ah, porque é uma bebida fermentada, né? Então eu gosto muito do kombucha. Eu gosto do gásinho, né? Enfim, é bem gostoso, assim. Eu não sou muito da bebida alcoólica, nunca Ah, fui. não. Aí achei legal te convidar a tomar o kombucha também. Você já tinha Ótimo, tomado ótimo. antes? Um brinde, um brinde. Valeu, Malu. Você já tinha experimentado antes? Eu já tinha experimentado e pior que hoje eu tô gostando mais. A primeira vez que eu tomei, eu prometi que eu nunca mais ia tomar, mas hoje tá Ah, bom. mas é porque tem uns muito ruins. Tem muito ruim. Não é todo mundo que sabe fazer kombucha, não. Kombucha. Então é delicado mesmo. É delicado. Mas que bom. Mas o que você quer falar Então, mais aí? eu quero falar muita coisa. É, Ah, não, na verdade eu queria ir para o próximo nível dessa parada. A gente tá na mesma página aqui tá. sobre que a gente tem que achar os nossos talentos, né, para poder maximizar nosso poder, né? E também, na verdade, vamos melhorar isso da seguinte forma: tem aquele livro best-seller, eu acho que é Mark Ronson, depois me fala aí, o pessoal da produção, mas a sutil arte de ligar o foda-se. The Zero Uhum. Art of Not Giving a Fuck. E nesse livro ele fala uma coisa muito importante que, que merecia ser falado, que a gente tem que, na verdade, o livro inteiro é sobre isso, que quando você está fazendo uma escolha na vida, fazendo uma empreitada nova, quando você vai buscar alguma coisa, um desejo, não, eu quero ser diretor de cinema, entendeu? Qualquer coisa que sai da cachola, você precisa se perguntar qual que é o custo disso. Eu estou pronto para enfrentar o custo disso? Porque muita gente pensa no resultado e fala, eu quero muito esse resultado, e nunca calcula o custo. Então, por Uhum. exemplo, eu quando tinha 17 anos, eu olhei, eu fui ver um remake dos Beatles, do Hard Day's Night, e eu olhei para a tela e falei, isso aí eu consigo fazer. Eu olhei para os Beatles já prontos, já tocando, eu consigo fazer isso, e eu adoraria fazer isso. E eu via, tipo, as menininhas no aeroporto adorando os Beatles, e falei, porra, isso aí eu consigo fazer, vou fazer, legal. Aí eu comecei uma banda, tudo, e passei 10 anos da minha vida me dedicando à música ao vivo e tudo mais. Aí no final, beleza, eu conquistei coisas maravilhosas, etc. Mas, pô, não ganhar dinheiro, eu ganhei muito pouco na vida como músico. Então, assim, existia um custo. No momento que eu descobri qual era o custo, eu não queria pagar esse custo, que era, porra, quando o meu empresário falou, você tem que malhar mais para ficar com a barriga sarada, você tem que namorar tal pessoa, que isso vai te dar uma coisa boa na imprensa, turnê, você paga muito mais do que você ganha, entendeu? Aí tudo para se lançar com a possibilidade. Aí eu falei, cara, eu não quero pagar esse custo. Então eu não descobri o custo antes de eu assinar embaixo e falar que eu vou fazer essa parada, entendeu? Então eu já Uhum. estava fazendo durante 10 anos, aí eu descobri o custo e falei, porra, se eu soubesse, eu não teria aceito. Ué, ou não, mas vale também, né? Que o importante é Não, a eu não gente vou reclamar. desejar e caminhar. Não, assim, tipo, eu acho que tem muita coisa que a gente vai testando na vida e que a gente só vai saber também o custo daquilo fazendo. E que às vezes, dependendo de quem você é e o quanto você dá conta de sustentar isso por mais tempo, você vai fazer isso muito bem, vai ser muito prazeroso, né? Então, Claro, eu não claro. sei, durante a minha vida, assim, mais nova, antes de ser mãe, eu lembro que, assim, eu me testei muito, eu gostava muito de me testar, isso faz parte do meu traço também, eu gosto de me desafiar. Então, eu sou assim, né? Assim que eu funciono. Então, eu trabalhei com várias coisas que não tem nada a ver, não tinha nada a ver até com o que eu estudava mais, que era alimentação, mas eu fiz de tudo, assim, e eu Uhum. achava legal isso, porque era isso, eu estava me experimentando e eu falava assim, nossa, eu não quero trabalhar com isso, mas eu estou Claro. fazendo. Eu queria ter meu Então, dinheiro, isso que eu eu tô queria falando, me testar, né?
esse conceito, maluco, que você está falando, para mim, também é muito importante, que você não pode ter um arrependimento, né, do que aconteceu. Eu acho, né, na minha opinião, você tem que ver isso como divino. O que aconteceu no passado foi um presente de Deus, e agora você tem essa informação, essa experiência, para você analisar e tudo mais, e Eu fazer entendi o que escolhas você mais falou. maduras, mais sábias no futuro. Aí, Eu entendi o que você falou, que às vezes a gente também perde muito tempo fazendo umas coisas que é, nem aí precisava fazer. Sim, um total, exemplo concordo. agora, esse programa que eu estou fazendo, hoje com muito mais maturidade, entendendo isso, até depois de ler esse livro, que eu até recomendo. Esse livro é um desses livros best-sellers de hoje em dia que, bom, se é best-seller está todo mundo lendo, mas que, tipo assim, vale um livro, é um livro pequeno, então vale para, porque é só um ponto, mas esse ponto vale martelar, sabe? É um ponto tão importante que vale martelar na cabeça, que é, tipo, às vezes a gente tem que fazer esse cálculo porque não só a gente poupa tempo, a gente entra mais nas coisas que a gente quer fazer de verdade. Porque às vezes a gente Exatamente. entra muito no glamour, né? Vendo na mídia social que outra pessoa está tendo muitos likes porque ela fez tal coisa, aí você vai lá e faz tal coisa. É meio que como um automaton, né? Alguém que está repetindo o que outra pessoa está fazendo. É, uhum. E se você parar para meditar e falar, porra, que eu quero fazer isso? Tipo assim, porra, tipo aquele cara lá, dono da Igreja Universal. Esqueci o nome dele, qual é o nome dele, gente? Bispo Macedo. Bispo Isso. Macedo. Tipo assim, a galera fala, pô, Bispo Macedo tá lá, pô, ganhando milhões, bilhões, né, dono do mundo, etc. Se me perguntar, você quer ser o Bispo Macedo? Eu nunca, cara, nunca quero. Imagina, ele tem que ser o Bispo Macedo 24 horas por dia. Independente se ele está dirigindo Ferrari, ele tem que ir lá, parou uma pessoa na rua, ele tem que fazer aquela demagogia, ele tem que falar da Bíblia, ele tem que, porra, ele tem que ser Edir Macedo, exatamente. Ele tem que falar com todo mundo no denominador comum. Se ele gostar de alguma coisa de egiptologia ou de filosofia grega, ele não pode falar, porque senão ele está traindo, entendeu? Sim, sim. A São as seita dele. prisões, né? São várias Exatamente. prisões. Então, é o custo, entendeu? É o custo que você tem que pagar. Então, tipo, porra, você quer ser um bilionário? Beleza. Você pode ser bilionário, mas tem que entender que você vai ter custo. E esse custo tem que perguntar se você quer pagar, né? Você quer realmente ser essa pessoa. Né? Uhum, total. Inclusive para morar onde você está morando. Tem custo. Você não vai ter festinha, você não vai ter. Tem um custo. As Tem pessoas têm. sim, você acha que não? Que isso? Vindo para cá, eu tive uma vida social muito mais ativa de quando eu estava no Rio, porque aqui é tudo muito mais próximo, a gente tem mais tempo. Lá no Rio, não, ninguém tem tempo para nada, tudo é longe, trânsito. Então, eu lembro que eu ficava muito mais em casa do que aqui. Aqui a gente, nossa, aqui é muito gostoso. Aqui eu tive, e com criança, é muito mais gostoso do que quando eu estava no Rio. É Aqui verdade. a gente tem mais tempo, eu sinto. Mas é Eu não isso, falo assim, que mas tem você está me outros, deixando mas com é pago isso, na a boca. vida é ônus e bônus, né? Então toda escolha vai ter Com alguma certeza. renúncia, isso aí é fato, né? Só que é isso que você É, fala aí da coisa da maturidade, né? Que a gente vai ganhando aos poucos. E vai percebendo, eu não sei, eu sinto que a maternidade trouxe para mim, assim, muito essa uma calma, não no começo. No começo você fica desesperado, que você fala, caraca, acabou minha vida, tá né? Tipo, aprendendo meu muita coisa Deus, eu nova. não vou poder nunca mais sair, dormir uma noite inteira, não É sei o que, verdade. não sei o que lá. É Principalmente para a tudo. mãe, né? Para a gente só fica meio que posso Para a ajudar. mãe é mais intenso, exatamente. E aí dá um desespero, mas quando você passa pelas etapas, o filho começa a crescer. E aí, como eu já tenho dois, então no segundo já foi muito mais suave, a gente já está muito mais tranquilo. Você vai percebendo que a vida são ciclos e etapas. Então, assim, você perde naquele momento, Aham. só que você Você daqui aceita a mais, pouco né? volta. E eu falei assim, É. caraca, eu fiquei Você deixa vinte e fluir, você cinco não fica atento. anos e eu fiquei 25 anos, que eu fui mãe com 25. Eu falei, eu fiquei 25 anos solteira, pô, saí, aproveitei, viajei, morei Você é fora, muito fiz o. próximo, maluco. Poxa, 25 anos você teve filho, com 17 É, você gostava de natureza, você nunca gostou de bebida. Você é um ser de luz. é, é. E aí
E aí, assim, foi engraçado, porque eu falei assim, gente, fala sério, eu não vou perder um ano, o primeiro ano da vida do meu filho. Não, eu tenho que desesperadamente ir para balada, porque eu não posso ficar um ano sem fazer nada, só cuidando do meu bebê e tal. E não é que a gente fica sem fazer nada, mas enfim, fica tão cansada. E depois você vai É, entendendo que passa, entendeu? E a vida volta, e é muito gostoso. Você fala, caramba, as coisas voltam. A gente volta a ter tempo de novo, a gente volta, a coisa vai se reformulando. Então, eu não sei, eu sinto que essa coisa, esse desespero é muitas vezes do jovem, né? Porque o jovem ele quer aproveitar a vida agora, é tudo agora, porque o mundo vai acabar, entendeu? Tipo, e na verdade não necessariamente, né? Eu acho que a maturidade vai trazendo isso. Por isso que eu acho que para mim a maternidade sempre foi tá sendo a minha grande escola nesse sentido de olhar para a vida, de falar caramba, nada está perdido, é só e um é impressionante tempo. como esses ciclos, né, biológicos, essas coisas que são muito fortes, né? Tipo assim, transformam mesmo. Isso, que nem você falou escola, você podia ler o livro que for, mas a maternidade em si te ensina muito mais do que, né, qualquer coisa acadêmica. Total, total. Mas é legal se preparar. Eu acho que é importante a gente se preparar Claro, sim, mas oferecer, mas se preparar não quer dizer que você vai acertar, não quer dizer que você não vai errar, não quer dizer que vai ser exatamente o que estava escrito ali, mas é uma forma de você esperar algumas coisas, né? Então você vai vendo que, legal, a criança está vivendo essa fase aqui agora, então eu vou tentar lidar da melhor maneira possível. Assim, é uma coisa meio que esperada, né? E aí tem muitas e muitas linhas, e é bem legal isso, assim, quando a gente vai estudando sobre a criança e como a gente vai crescendo no mundo, assim, é muito interessante para a gente é poder dar o maravilhoso. melhor, né? O melhor ser Eu, humano. eu considero que eu comecei a aprender mesmo assim depois que eu tive filho, né? Eu comecei a levar a sério, assim, porque às vezes também você fica um pouco avoado antes de ter filho, eu acho que você está um pouco desconectado da realidade, né? Quando você tem filho, você meio que você olha Te pro chama. cosmos, caraca, essa parada existe mesmo, né? As regras existem, porra, né? E as forças são reais e te puxa muito, né, para a natureza, né? Não só a natureza plantas, mas biológica, né? Sim, Necessidade sim. e tudo mais. Para todo pro Mas, ritmo, né? Pro ritmo da é, vida. e pegando o gancho de ritmo, na verdade, eu queria te perguntar sobre que você mencionou que você gosta muito de rotina, né? E que Não, você... não gosto. Ah, não, não, desculpa, porque aqui tá, na nossa sociedade tá ritual matinal, né? Não rotina. Do ritual matinal, Confundir as duas coisas. Que você tem um ritual matinal especial, e a razão que eu adoro ritual matinal é que, pô, se você tiver um bom ritual matinal, você vai começar o dia muito mais produtivo, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre o seu, para eu aprender um pouco, para a gente poder aprender um pouco sobre ritual matinal. Legal. Então, ritual matinal, olha que louco, eu descobri durante a maternidade. Porque Uhum. no primeiro filho, eu sempre brinco que eu era a mãe da madrugada, porque eu acordava com meu filho e aí eu botava ele para dormir e tentava fazer o dia inteiro de noite, de madrugada. Aí eu ficava Uhum. morta, exausta, e tinha Sei que como é. acordar e amamentar à noite, aquela coisa. Quando chegou o meu segundo filho, eu fiquei muito desesperada. Eu falei, gente, eu não tenho tempo. Caraca, eu durmo e acordo com eles e não tenho respiro, né? E aí eu nem lembro como é que eu descobri o livro, que é O Milagre da Manhã, que é um livro bem Ah, famoso. maravilhoso. Super, que normalmente é usado para quem que é empresários e querem produzir e tal, e para mim eu quero tempo. Era mais para Mas, mãe pô, que mas queria tempo. mas uma mãe, ainda mais de dois filhos, produz muito mais que empresário, né? Tipo, Sim, mas eu digo é o trabalho. produtividade e trabalho, né? Que Sim, mas eu acaba estou que o dizendo livro é isso é muito em importante busca dizer disso. também, né? Porque, especialmente hoje em dia com o feminismo, porque o feminismo tem muita coisa boa, mas também tem muito bullying, né, dos feministas, pô, às vezes a maternidade não é tão valorizada quanto poderia ser, etc e tal. Uhum. Então, acho válido falar isso, né? Que, pô, mães são Muito, trabalhadoras de fato, muito. não é uma escolha passiva, não é uma escolha Não, covarde, muito pelo contrário, né? Às vezes é um refúgio emocional você ser CEO de uma empresa, como mulher, né? Às vezes você não quer enfrentar
o ônus e a pressão de ser mãe. Total, Não estou total. falando sempre, tem gente que nasceu para ser CEO de empresa, beleza. Mas eu já conheci gente, existe isso patologicamente, que é um refúgio. Tipo, pô, maternidade é amedrontante, cara. Para qualquer pessoa que já viu um parto, eu já vi, eu segurei na mão da minha ex-mulher quando ela estava tendo parto. É uma parada, é uma força, Muito grande. é literalmente uma força da natureza, né? A Total. vida É a vida. acontecendo, né? É muito forte. Então, assim, eu lembro que foi meio que um desespero, assim, eu precisava desse tempo. E aí eu comecei a entender, bom, eu já vou deitar mais cedo com eles eram bem pequenininhos, né? O Yuri estava com meses ainda, tinha uns 7, 8 meses. Mas é isso, a segunda gravidez, né, a segunda maternidade já é bem mais suave. Então eu comecei a acordar mais cedo, acordava às 5 da manhã, porque era o único momento que eu tinha ali uma horinha antes deles acordarem. E foi assim revolucionário na minha vida, porque eu conseguia ter assim respirar, tá só comigo e o silêncio da manhã, porque para mim era assim, caraca, o mundo não começou ainda. Eu estou ainda despertando, eu consigo me ouvir, me escutar, fazer meus exercícios, estar só comigo, estudar alguma coisa e tal, trabalhar, enfim, o que eu quisesse fazer eu tinha ali aquela hora. Então foi muito especial e eu fui mantendo isso a longo prazo, né? Então o que aconteceu é que até hoje eu mantenho meu ritual matinal, ele só foi mudando ao longo do tempo, principalmente depois que eu voltei a E o que você menstruar. faz? O que você É faz nele? cíclico. Esse é o meu trabalho, né? Eu trabalho muito com a questão da ciclicidade. Então, ele é muito cíclico. Por exemplo, agora eu estou menstruando. E aí eu não acordo cedo. Eu durmo até o meu corpo estar pronto para acordar. Legal, legal. Pô, que bom. Mas eu acordo, por quê? Porque meu corpo, durante a menstruação, ele vai precisar descansar mais e tal. Então, eu não me entende como que não é uma rotina, eu não me forço porque eu preciso manter uma rotina, uma coisa. Não, é tipo, é cíclico. E aí eu vou retornando, aí eu vou voltando a acordar mais cedo de novo, quando passa a menstruação, que eu vou estar ficando com mais energia. E normalmente é isso, é o momento que eu tenho para estar me escutando, para estar fazendo um exercício Muito bom. físico que eu faço em casa mesmo, ou eu saio, vou pedalar ou correr, alguma coisa. Por favor, se você puder falar do que você faz, como as pessoas podem te encontrar, né, para a gente poder, para as pessoas que estão nos ouvindo, poder te achar. Então, eu trabalho muito com o público feminino, né? E eu trabalho muito com essa coisa da ciclicidade da mulher e da sexualidade. E como analista corporal também eu atendo individualmente. E agora, né, a partir da semana que vem, eu vou abrir as inscrições para a imersão, que é uma imersão de 2 dias comigo online, né, tudo online, que é o mapa do desejo, né, que é exatamente um pouco do que a gente falou aqui, que é como a gente vai ativando esse desejo de vida. Então, assim, como é que a gente desbloqueia o nosso desejo de vida e o nosso desejo sexual? Porque, para mim, a sexualidade e desejar na vida, elas caminham muito lado a lado. Uma dá força para a outra e a gente realiza muito mais na nossa vida. Então, é uma imersão super especial. A gente já fez a primeira edição em janeiro, foi muito legal. E aí a gente vai fazer a segunda edição agora. Então, todo mundo está convidado, mulheres, né? É um encontro só para mulheres, mas é muito legal e vai ter todas as informações. Semana que vem eu vou colocar. Então, quem quiser me seguir é @malupasleme. E é isso, e sempre estou com conteúdos e lives e coisas lá no meu Instagram também, tem meu Isso é site, Malu Paes Leme, Paes P-A-E-S, Paes, Malu Paes Leme, www.malupaesleme.com.br. Aí você encontra. Se eu fosse mulher, eu ia participar disso. Fiquei com um pouquinho de ciúmes de todas as mulheres do planeta por poderem participar disso, que me parece muito legal. Ter consciência sexual, consciência corporal, é uma coisa que ativa muito poder pessoal, né? Ativa. Se você tem uma máquina para usar, né, que é nosso corpo, e eu sei disso que eu tô, tipo, nos últimos 6 meses isso virou minha obsessão, assim, de conhecer meu corpo e usar melhor. Eu realmente recomendo isso, até por ser a Malu, eu não sei se você ouviu isso, mas eu falei que, pô, você realmente me passa
uma credibilidade espiritual. Assim, você me passa uma energia de serenidade, de estar centrada, entendeu? De estar bem consigo. E isso, para mim, é extremamente importante para alguém que está lidando com essas forças, especialmente do Uhum. sexo, que são forças muito intensas, né? Uhum. E se tiver com uma pessoa que é desequilibrada, pode transbordar isso para você Sim, também, né? total. É verdade. O meu caminho, a minha jornada e o que eu convido as pessoas eu digo até que é esse caminho leve, né? Do prazer, da vida orgástica. Então, é um prazer, foi um prazer estar aqui falando com você. Um prazer também o público, se quiser vir me conhecer, vai gostar lá dos conteúdos e estamos Vamos aí. lá, todo mundo visitando o Instagram da Malu Pais Leme. E, Malu, eu queria te agradecer imensamente. Eu vi que uns 10 amigos seus falaram que queriam te ouvir falar mais, mas só para justificar que isso não é uma entrevista, o conceito do nosso Sim, programa é de uma conversa, e a ideia é realmente ir para assuntos que não tem nada a ver e daí tirar coisas que são inusitadas, né? Eu não planejava ter essa conversa com você, eu não tenho aqui uma pauta, né? E para mim foi uma conversa super é, tipo, como é que chama? Rica. A gente falou de umas coisas assim muito importantes. Eu acho que qualquer pessoa que estiver nos ouvindo aí vai concordar que tem aprendizados, coisas muito boas aqui para a gente falar. E claro, espero que não seja a nossa primeira conversa. A gente pode ter outras, assim, tem assuntos, dá para ver que você tem muito conteúdo e a gente pode ter outros. E eu convido esses seus amigos, nossos amigos, para voltarem aí e te ouvir falar muito mais. sim, sim. Mas eu queria te Legal. agradecer imensamente, agradecer ao Niás por ter nos apresentado. Sim. É, e é isso, continue assim, você é uma estrela. Oh, querido, obrigada. Uma boa noite para todo mundo e boa noite para você. E muito obrigada mesmo de ceder o espaço aqui. Tá bom? Valeu, Malu, tudo de bom. Tchau, tchau. Um beijo. Beijo para todo mundo. Tchau.